Fala aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como você viu no início, na vinheta, esse é o canal Restaurante da Mente, o canal onde eu faço resenha sem ensaio das coisas que eu li, das coisas que eu vi, e ultimamente tem sido só das coisas que eu li porque eu não tenho visto quase nada. E se você chegou aqui de bobeira, não sai já do vídeo, fica aí, fica mais um pouquinho, ouve, vai que você gosta daquilo que eu tô falando, não precisa nem ficar olhando, deixa o celular largado, deixa a televisão rolando, sei lá onde é que você vê esse negócio. Vai que eu fale alguma coisa que seja agregadora no decorrer do vídeo, e se você chegar lá no final e ter gostado do que eu falei, considere aí se inscrever, deixar um like, fazer toda aquela paranoia toda. E o que eu tenho pra falar hoje? Vou falar aqui desse personagem que eu falei que eu não tenho visto quase nada, mas na verdade eu vi o Guardiões da Galáxia Volume 3, que é um lançamento, né? Saiu só uns 6 meses mais ou menos, eu acho. E eu vou usar esse filme, na verdade, para falar de um personagem que tá ali, que ele é muito engraçado, ele é carismático, mas não é porque eu rio com ele que eu sou obrigado a gostar. Vou falar do Drax, o Destruidor, na sua versão mais encarnada, que eles deram, e que eles pegaram só o visual para botar nos filmes, infelizmente. Também, Fórmula Marvel, né? Não tem como fazer um personagem com a carga dramática do Drax num filme bem humorado, vai ser muito complicado fazer isso. Mas eu vou falar aqui especificamente eu falo um pouquinho da criação dele, de como é que ele surgiu, e eu vou falar especificamente dessa encarnação dele, cujo visual foi mandado para as telas, mas a personalidade é completamente diferente, ele não tem nada a ver com isso nos quadrinhos. É meio decepcionante ver o que fizeram com ele, que nem eu falei, não é porque eu rio dele, porque eu acho ele engraçado, porque o Dave Bautista tem uma cara de idiota quando quer, que não tem como, que eu sou obrigado a gostar. Bom, nos idos dos anos 70, o Jim Starlin e o Mike Frederich. Cara, esse Mike Frederich, pra vocês terem uma ideia, ele não é... Pra saber um pouco, né, porque eu não lembro de tudo, eu dei uma olhadinha na Wikipédia, dei uma colada hoje, porque não é fácil falar só de cabeça. Esse Mike Frederich não é acreditado nem na Wikipédia. Eu lembro, eu procurei na internet porque eu sei que não foi só o Jim Starlin. Eu vi uma vez uma edição da editora Abril, quando eu li aqueles formatinhos, muito tempo atrás, quando o gibi custava R$1,90, que estava lá criado por Mike Frederich e Jim Starlin. Só que eu não lembrava do Mike Frederich para falar agora no vídeo. Todo mundo lembra do Jim Starlin, Aí eu lembrava que tinha mais um cara, fui procurar na Wikipedia, não estava acreditado na Wikipedia, eu procurei nos fundilhos da internet, lá achei lá pensei, eu não sou maluco. Fonte, tirei do cu. Não, lá pelas tantas eu achei num site lá o outro criador, que é o Mike Frederich, 1973. Esse aí eu vou ficar devendo pra vocês porque eu não anoto, apesar de eu ter olhado pra poder falar. O Drax surgiu nas histórias da Marvel reformulando. Thanos veio pra Terra numa segunda-feira qualquer e pensou, vou tacar o foda-se. E quando ele chegou lá num deserto, não sei de onde, ele encontrou o carro do Arthur Douglas, da esposa dele, e da filha Heather. E eles estavam andando lá de carro, passeando, etc e tal. O Thanos chegou lá, olhou aquela navezinha, olhou da nave dele, olhou aquele carrinho e pensou, esses malucos aí vão me caguetar. Aí meteu o louco lá e atirou no carro, explodiu, matou a esposa do Drax, do Arthur Douglas, matou a esposa do Arthur Douglas e matou a mulher dele. Não fez nem sentido o que eu falei. Matou a esposa do Arthur Douglas e matou Arthur Douglas. Arthur Douglas ficou pensando que a filha tinha morrido por muito tempo, mas ela não morreu. Então, aí que entra Cronos, o avôzinho do Thanos. Thanos tem uma família bem disfuncional também, apesar de eles serem considerados heróis. O avô do Thanos, Cronos, estava atrás dele para dar uma surra no moleque, porque ele estava fazendo pirraça, não queria comer. E olhou, pensou, eu vou fazer uma parada com esse louco que morreu de forma tão brutal. Pegou a alma dele e reconstruiu um corpo que seria, para ser, nas palavras do próprio Drax na saga Aniquilação, que é a minha saga cósmica, eu sei que tem melhores, mas a Aniquilação é a minha saga cósmica favorita. Mais tarde eu explico o porquê. Nas palavras do próprio Drax, ele é a bala de prata para o lobisomem deles.
O Cronos pegou a alma do Arthur Douglas e colocou no corpo que ele tinha criado para ser a arma para matar o Thanos. Ele ia utilizar o sentimento de vingança por causa da morte traumática, aquela alma estava torturada, e ele pensou, vou fazer esse louco aqui, e ainda assim ele imbuiu um gatilho, que faria com que ele perseguisse Thanos. Mesmo se ele pegasse e acordasse um dia assim, tivesse feito uma terapia, não quero mais, mas não, aquele ímpeto sempre ia estar com ele, mesmo que se ele mudasse de ideia, mesmo que ele não quisesse. Tanto que no final numa das mortes do Thanos, foi isso que aconteceu. O Drax saiu desembestado loucamente e arrancou o coração do Thanos. Então, na primeira encarnação do Arthur Douglas, ele tinha força sobre-humana, podia voar, podia respirar no espaço, tinha cura acelerada, telepatia, quase o kit básico do super-herói, né? Que é voo, super força, super velocidade. Mas aí ele tinha telepatia, soltava raiozinho da mão e podia captar os pensamentos do Thanos de longe para poder perseguir ele igual um carrapato. Essa encarnação não ficou popular, não foi tão legal, nem o próprio Jim Starlin gostava muito do visual dele, etc e tal. E aconteceu aí quando uma das habilidades que o Drax tem é que é muito bizarra, é que quando ele é morto, ele não vai para outro mundo, ele não morre, a morte não vem buscá-lo. Ele se regenera e ressuscita adaptado àquilo que o matou, àquilo que o venceu. Aí ele morreu ele era inteligente pra caramba, etc e tal, acima da média, só que não era tão forte, ele era muito estratégico e coisa e tal. Ele morreu pra força bruta. Então o que aconteceu? Quando ele ressuscitou, ele voltou muito mais forte, muito mais veloz, muito mais tudo, só perdeu a telepatia e perdeu as capacidades de intelecto. Ele ficou bem burrão, assim, bem burro. A força dele é meio que equiparada um pouco mais da força do Hulk inicial, claro que o Hulk vai ficando forte ilimitadamente. E ele é muito idiota. Claro que tem histórias muito engraçadas com ele, mas ele fez parte da Guarda do Infinito, inclusive antes dessa encarnação, ele era parte da Guarda do Infinito, aliado do Adam Warlock, o Pip, o Troll e mais uma galera ali. Pip, o Troll e o Eros, que apareceu no fim daquele filme esquecível lá, o Eternos. Então, o Eros não era parte da Guarda do Infinito, mas eu só tô falando porque ele estava junto ali, ele apareceu junto com o Pip. Para os novatos aí, leite com pera, que não conhecem, não sabem quem é Pip, é aquele trollzinho que apareceu bêbado no final do filme. Se é que vocês chegaram a ver a cena pós-crédito daquele filme, porque ele não é tão bom assim. Aí ele voltou bem bobão desse jeito, parecia uma criança de 6 anos em alguns momentos. Teve histórias muito engraçadas, mas não era tão interessante. A parte que ele estava como parceiro do Genisvel ali, foi até interessante, foi legal, teve umas histórias maneiras. Mas acontece que ele acabou sendo preso confesso para vocês que eu não sei qual o motivo, sei que começa essa história aqui que, como diz, é o prelúdio para a aniquilação. Começa essa história aqui com ele essa versão muito poderosa, muito forte, muito burra. E o que acontece nessa história? Ele está preso, conseguiram contê-lo, ele está sendo transportado para a prisão da cascata energética triturante. Para quem não sabe o que é a cascata energética triturante, ela fica nos limites do universo, ela é uma usina geradora de energia que ninguém sabe quem criou, ela simplesmente existia já, e como ela produz muita energia, só descobriram como é que ela funcionava e se deriva essa energia para alguns lugares, para alguns sistemas. E como a expectativa de vida lá, a vida é muito degradante, etc e tal, eles começaram a mandar os criminosos mais perigosos para trabalhos forçados nesse local. Drax ia ser mandado para lá. Drax estava sendo acusado pela morte de uma cabeçada de gente lá, que no fim não foi ele, é explicado na história. E esse transporte acontece uns infortúnios, esse transporte cai aonde? Na Terra, para variar. E curva de rio, né? A Terra nos quadrinhos é a maior curva de rio. Aí essa nave cai, ela é derrubada pelos Irmãos Sangue. Confesso que eu não tinha visto os Irmãos Sangue em outros quadrinhos, é a primeira vez que eu tinha os visto. São irmãos criminosos, assassinos, sociopatas, escambau, lá que eles têm um elo telepático que eles utilizam esse elo para
para obter vantagens em combate. Um sabe exatamente o que o outro vai fazer, eles têm um elo telepático completo. O que um aprende, o outro aprende ao mesmo tempo, simultaneamente. Se um tem dor de cabeça, se um tem dor de barriga, e assim o outro fica sabendo. Eles não têm filtro para o que o outro vai aprender. Tipo, e os irmãos Sangue, eles são muito bons porradeiros, muito bons de briga, eles sabem que Drax é muito forte, muito poderoso, e eles têm um ranço do Drax, eu não sei porquê. E eles montam uma estratégia cabulosa e conseguem vencer Drax na estratégia. Mesmo Drax sendo muito forte, tocando raio, tocando foda-se tudo, eles matam Drax na base da estratégia, sem saber que eles tinham aberto a caixa de Pandora. O que acontece? O Drax fica um tempo regenerando, tem uma menina, sempre tem uma menina que ela é se torna a sidekick do Drax nesse período. Ela não é um alívio cômico, assim como era a Fada do Caos pro Thanos. Ela por causa... Os sidekicks, tipo, mesmo os alívios cômicos como a Fada do Caos do Thanos, ela... Até esqueci o nome dela, cara. Eu vou pesquisar pra dar uma olhada. Não vou pesquisar nada. Mesmo a Fada do Caos, mesmo ela sendo mais engraçadinha, assim, sendo um alívio cômico, mais do que a própria Kami, que é a sidekick do Drax, eles servem mais para que esses personagens que são mais introspectivos tenham alguém para conversar, para explicar pra gente o que tá acontecendo. Senão você ia ficar olhando pro Drax, o Drax ia estar assim... E não ia falar com ninguém, aí você ia ver uma história, uma sequência de desenhos sem fala. Kami fica cuidando ali do casulo do Drax, fica ali olhando por curiosidade, de repente o cara sai, aí ela comenta, ele olha pra ela fala alguma coisa porque ela é muito abelhuda e ele fala pra ela que eu sou o Drax, o Destruidor, renascido e revigorado, e estende a mão pra fritar ela. Só que não sai nada. Daí ela não entende que ela ia ser frita e pergunta, você soltava raio, alguma coisa parecida? Daí ele olha pra mão e fala, aparentemente não estou tão revigorado. Essa encarnação do Drax, como ele foi morto na base da estratégia, ele diminuiu muito de força, diminuiu de poderes, diminuiu de muita coisa, ele sofreu um downgrade muito fodido, só que os irmãos Sangue eram muito cruéis, e quando ele voltou com a inteligência do Drax original, praticamente a mesma força física, sem soltar a rajada de energia, sem voar, só que ele voltou muito... Só que ele voltou Só que ele voltou capirotescamente sádico. Beira a crueldade o que ele faz em alguns momentos. Nessa história aqui, não tanto. Nessa história, como eles estão apresentando ele para essa nova versão para o público, eles até que dão uma pegada meio leve, assim, levam ele meio que na maciota, apesar dele ter matado um irmão sangue enfiando 2 facas nos olhos, deixando elas lá. Deixa eu ver se ele deixa elas lá. Como eu estava falando, apesar deles terem pegado um pouco leve no Drax nessa história, mesmo assim ele mata um dos irmãos sangue com 2 facadas na cabeça. Não sei se vai dar pra ver aqui. Apesar de não ser muito explícito, né? Apesar de não mostrar muito assim, mas foi 2 facadas na cara. Isso não é uma coisa muito comum de se ver em uma revista em quadrinho, a não ser que seja o Deadpool. E ainda assim eu ver ali a classificação indicativa para maiores de, sei lá, 14, 13 anos, sei lá quantos. Essa aqui eu nem sei qual é a classificação indicativa, pra falar a verdade a vocês. Sei que, eu achei essa história aqui bem legal, eu achei essa encarnação do Drax muito, muito massa, apesar de ela ser claramente inspirada no Kratos, no Clayton, seja como você quer falar. O Clayton é a última versão, né? A versão babá, que não pula. Um vídeo um pouco diferente hoje, um vídeo um pouco falando mais de um personagem do que de uma história, um vídeo, sei lá.
Falando um pouco das características desse Drax, do quanto ele é cruel, do quanto ele é sádico, durante a aniquilação, o planeta que eles estão está cercado pela onda de aniquilação, né? A onda de aniquilação é demais, eu gostei muito, como eu já falei. A única coisa que eu não gostei foi do vilão, o Aniquilador eu achei muito palha. Eles estão num planeta lá, e esse planeta está cercado, eles estão encurralados, eles estão prontos para perder o planeta, e a Kami tá andando por lá, porque ela foi junto com ele pra esse lugar. No final dessa história ela vai junto, não sei. Aí, quando ela tá andando por ali, ela olha, o Drax está comendo a perna de um inseto. Que a onda de aniquilação ela é composta por como se fossem insetos gigantes, assim. E ele tá assando uma perna e tentando comer. Mas aí a perna é muito ruim. Aí ela olha pra ele assim: ainda tem ração para soldado, mas ela vai acabar um dia e a gente precisa ter uma saída. Ela vai acabar algum dia e a gente precisa ter uma segunda opção. Pô, o cara não hesitou no canibalismo, apesar de serem insetos, tá ok, mas em vários momentos da história fala que eles são insetos que têm capacidade cognitiva, eles têm laços, são uma sociedade, só que são uma sociedade de insetos, são insetos conscientes, né? São indivíduos conscientes. Então fica a dica aí pra vocês, quem puder achar, quem encontrar em algum sebo ou em algum lugar. Essa fase dele é muito legal, essa fase... Foi na Aniquilação. A Aniquilação eu achei tão legal porque ela apresentou muitos personagens, ela tinha muitos personagens que eles eram lado B, C, D da Marvel, uma saga cósmica fodida. E como ela não tinha peixe grande, tinha Thanos ali e tudo, mas ele era mais um coadjuvante, ele estava como um coadjuvante, apesar de ele ter um papel principal de protagonismo no final. Tinha o Surfista Prateado, mas ele foi tirado para escanteio, já logo no começo. Tinha o Galactus, mas ele foi botado de lado já logo no começo. Para vocês terem uma ideia, o protagonista, pode-se dizer assim, um dos protagonistas da Aniquilação é Richard Hyder, que era o Nova, que era do personagem lá do Z. Ele era dos Novos Guerreiros, eu acho, uma coisa desse tipo. Então aconteceu uma treta muito grande lá, ele acabou ganhando todo o poder da Força Nova e ele vira o protagonista. Nessa história que eu conheço o Peter Quill, ele é uma versão muito diferente do cinema também. O Peter Quill ele era pessimista, muito esperto, estrategista também, mas ele era realista e não tinha senso de humor. Ali apareceu pela primeira vez que eu vi o Espectro Vermelho. Estelar já tinha visto em uma história, mas ele aparece bastante ali também. E o Desventurado. Desventurado que é dito que é o arauto do Galactus mais poderoso, né? Tanto que quando o Desventurado traiu o Galactus, o Desventurado que, segundo relatos da própria história, é o arauto do Galactus mais poderoso que o Surfista Prateado. Porém, ele não é utilizado, ele é quase que como um Coringa. Eu não sei como é que tá hoje, porque faz muito tempo que eu não leio quadrinhos, eu só leio as revistas mais antigas. Quadrinhos novos eu não... sei lá, coisa de velho, acho. Mas e aí, dica de hoje, se você procurar aqui, você vai gostar bastante dessa... Para conhecer, para ver as diferenças, vocês vão perceber as diferenças. Que nem eu falei lá no começo, não é porque eu rio, porque eu acho legal, porque eu acho simpático que eu gosto dele. E é isso aí. Só para uma curiosidade para vocês saberem a diferença entre o Drax do cinema e o Drax dos quadrinhos, e que o Drax nem sempre foi desse jeito, nem sempre, apesar de ele ser idêntico ao dos quadrinhos, o Drax do cinema, ele nem sempre foi assim, ele sofreu várias mudanças, sofreu algumas metamorfoses no decorrer da sua existência. Ele era... da primeira para a segunda não foi tão gritante, ele era praticamente um ser humano grande, só que tinha os poderes, pai, era verde. Aí para a segunda ele virou o Hulk de colã e capa. E na terceira é o Drax Facas Ginzo, que ele anda por aí de calça jeans, sem camisa e não sente frio, não sente calor, não sente fome, não sente nada. E se você chegou até aqui, se você gostou desse videozinho, dessas curiosidades, dessas pequenas curiosidades que eu trouxe até aqui para vocês, lembra do que eu falei lá no começo? Considere aí deixar o likezinho maroto,
qualquer coisa que sirva de incentivo aí para nós continuar. Quem sabe eu traga a Onda Aniquilação, então, a Saga da Aniquilação, a primeira, a segunda eu nem li, a segunda eu não li. E para vocês. E eu desci no calabouço do Castelo do Grayskull. Se vocês quiserem, posso comentar aqui a Queda dos Mutantes, trazer para quem não conhece. Isso é difícil, alguém que gosta de quadrinho. Como esse meio difícil alguém que gosta de quadrinhos, alguém que leia quadrinhos, não conhecer, não saber, não... A Queda dos Mutantes, a época que os quadrinhos, pelo menos pra mim, a época que os quadrinhos eram melhores, eu parei de ler... Uma das coisas que fez eu parar de ler foi o preço, porque, porra, eram muito caros, cara. Quando eu falei, quando eu comprava o formatinho era R$1,90 e era caro na época. Quando subiu pra R$2,30, todo mundo, meu, caramba, e agora? Depois foi pra R$2,75 e depois só ladeira abaixo. Eu lembro que o primeiro quadrinho que eu comprei foi no formatinho da Editora Abril, o Wolverine 53, se eu não me engano. O Wolverine estava na fase que ele tinha perdido a Adamante, estava com as garras quebradas, tinha tomado um pau do Cyber. Então, esse foi, pra vocês verem, o quanto tempo eu li quadrinhos. Eu parei de ler mais ou menos em 2011, eu acho, 2012. Então tá, valeu. Se você chegou até aqui, faz aquela paradinha maneira. Até a próxima vez. Então tá, se você chegou... Então tá, se você chegou até aqui é porque você gostou e faz aquele ritual padrão. Valeu, isso aí, até semana que vem, se tudo der certo. Eu vou trazer alguma outra coisa pra vocês, se vocês quiserem que eu traga a Queda dos Mutantes ou alguma outra coisa, deixa a sugestão aí.